e em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, nosso viver é para ti, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Senhor, te adoramos. todos os dias, Pai, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar novamente a grandeza do Senhor, a grandeza daquele Deus que está aqui presente neste momento, igreja. Só Ele é digno.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Só em ti, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos cantar, igreja. Aquele que é digno, aquele que é grande, toda honra e glória a Ele. Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te entregamos, Pai, esse louvor e dizemos, Pai, que toda honra e toda glória é para os ti, Pai. Aleluia. A igreja pode se sentar. Eu acho que eu sou... Boa noite. Eu acho que eu sou como todo avô, meio bobo, né? A gente está com a criança no colo, com o neto no colo, a gente quer mostrar para todo mundo, quer apresentar para todo mundo, acha que o neto é mais bonito do que todos eles. Mas interessante como Deus também tinha assim um carinho muito grande com os seus filhos. Ele fez coisas sensacionais. Com o povo hebreu, assim que ele estava formando o povo hebreu, ele disse assim, olha, eu quero colocar uma marca naqueles que são meus, aqueles que me pertencem. E ele mandou que toda criança que nascesse até o 8º dia, que ela fosse circuncidada. Aquilo era uma marca que aquela pessoa pertencia a Deus. Claro que depois Deus ia preparar, aliás, Deus já estava preparando algo muito melhor, algo muito superior, algo muito mais significativo para todos nós, né? Hoje, a circuncisão agora é no coração. Hoje, a marca que Ele coloca em nós é o Espírito Santo de Deus, que Ele coloca em nossa vida. Mas Deus gosta disso, né, do seu povo. Quando Ele fala sobre o povo, Ele diz assim, que o povo é o sacerdócio santo, o povo eleito, o povo adquirido, né? E tantas outras coisas mais. Ele não nos chama mais de criatura, mas nos chama de filhos, né? Então Deus tem um carinho muito especial por aqueles que lhe pertencem. E nós não temos essa cultura, né, hebraica ou dos judeus de fazer circuncisão, mas nós queremos apresentar uma criança para Deus. Nós queremos dizer assim, ó Deus, olha, ela é tua, te pertence. Até os pais, né, pensam que a criança lhes pertence 100%, mas nós temos que entender que nós tomamos conta daquilo que Deus nos deu. Nós somos responsáveis, somos mordomos, né?
para cuidar das crianças. E neste momento nós temos uma criança que nós queremos apresentar para o Senhor. E dizer, Senhor Deus, foi dada aos pais. Mas nós entendemos e nós declaramos que só Tu podes cuidar. Porque afinal de contas, nenhum pai está com a criança 24 horas por dia. Mesmo que tivesse, né, quando a criança está dormindo, por exemplo, eles não estão juntos, a menos que a criança durma no mesmo quarto. Mas mesmo que tivessem, os pais não têm todo o domínio de proteger uma criança totalmente. Mas nós confiamos em Deus e entregamos e dedicamos aquela criança ao Senhor. E é o que nós vamos fazer isso, né? Eu vou pedir então o Henrico que venha até a frente. Como ele não pode andar ainda, a sua mãe vai trazer, seu pai também, por favor. A Carolina e o Rogério. Bem, Rogério. Muito bem. Nós temos pessoas, além dos parentes, que vão estar direto e indiretamente orando por essa criança. São seus padrinhos de oração. Pode ser até que, por exemplo, alguns padrinhos um dia se transfiram de Santa Maria para outro qualquer estado ou país, mas essas pessoas vão estar sempre responsáveis por orar, pedir a Deus que proteja, que guarde, que abençoe a vida dessa criança. Então eu vou pedir a Daniela e o pastor Vitor que venham até aqui à frente, por favor. Essas pessoas são escolhidas com muito carinho, né? A Andressa e o Henrique. A Marília dos Santos Loureiro. Deixa eu ficar aqui, ó. A Sara Sampaio. E a Isadora Fio Sukekawa, está? A Isadora não está, ok, muito bem. Ok, nós agora como igreja, nós vamos abençoar essa criança, né? Já é abençoada, já está aqui, mas que Deus possa cada vez mais cuidar da vida dessa criança. Nós sabemos que a oração, né, de um justo pode muito em seus efeitos. E uma oração que nós podemos fazer neste momento, nesta hora, vai abençoar a vida do Henrico daqui a 10, 15, 20 anos. Talvez você nem vá saber disso, mas as nossas orações são colocadas diante de Deus e guardadas por Deus. Eu vou pedir aos outros parentes que venham até aqui em cima também, porque é uma família grande, né? Os parentes. Muito bem. Ele já é tão importante, está reunindo quantas pessoas, né? À volta dele. Alguém me sugeriu que eu deveria pegar a criança e levantar acima da minha cabeça, sobre minha cabeça, né? Mas Deus é absolutamente o teu cuidado. Mas eu não vou fazer isso porque eu fico com medo, né? De levantar, né? Só fiz isso com meu neto, mas olhando já para todo mundo aí, Henrico, tudo bem. Nós gostaríamos, assim, de pedir a Deus que esta criança estivesse sempre aqui, entregando a sua vida a Jesus, contando as bênçãos, né? Se dedicando cada vez mais diante do Senhor, que a sua vida possa ser um altar diante de Deus. Sabe que existem pessoas que a gente muitas vezes diz assim, poxa, tem gente que tem sorte, tem gente que, né, está tudo certo, né? Mas nós sabemos que o cuidado de Deus promove muito mais coisas do que isso. Nós queremos isso para a vida dessa criança. Não só para a vida dela, mas que Deus possa abençoar a vida dos pais também, né? Dos pais. Hoje nós estamos conversando quantas crianças fazem a mesma coisa que seus pais fazem. Tem o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de andar, né? Então os pais precisam cada vez melhorar mais para que
essa criança pegue, né, os bons jeitos, os bons trejeitos do pai, e que Deus possa dar sabedoria a vocês, sabedoria aos parentes, sabedoria àqueles que vão estar à volta dele, para ensinar, para corrigir com prudência e com sabedoria, e para corrigir com poder muitas vezes, né? Porque uma palavra maldita pode promover uma desgraça na vida de uma pessoa qualquer. Então, que vocês sejam abençoados por Deus. Pensem 2 vezes antes de falar com Ele, né? Pensem 2 vezes. Se não tem o que falar naquele momento, aguarda um pouco. Senhor Deus, me diga o que eu devo falar, para que esta criança possa modificar o mundo. Modificar o mundo. Quantos homens que descobriram vacinas e hoje existem doenças que estão completamente erradicadas da nossa sociedade por um homem que descobriu uma vacina? Quantos homens nós temos hoje, inclusive já tivemos em toda a nossa história, homens poderosos que mataram, fizeram carnificinas, né? Mas que a vida desta criança seja abençoada por Deus. Abençoada. Vocês querem isso? Querem isso? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Todos, se quiserem, podem estender as mãos para cá. O estender a mão é um sinal de bênção, né? Nós estamos trazendo as bênçãos de Deus sobre a vida dessa criança. Senhor, obrigado por essa criança que nasceu tão perfeita, Senhor. Obrigado porque ela foi escolhida de uma forma muito carinhosa por Ti mesmo, para que fosse entregue aos seus pais. E agora, Deus, nós devolvemos esta criança a Ti. Cuide desta criança, que o seu crescer físico seja harmonioso, que a sua mente seja dotada de uma sabedoria, de discernimento, Senhor Deus. Ajude-o a crescer desta forma, que a sua emoção, a sua parte emocional seja equilibrada, Senhor. Mas, Senhor Deus, nós pedimos, acima de tudo, pela sua área espiritual, que um dia ele venha entender claramente o que Cristo fez por ele. Senhor Deus, e que o seu coração já seja um coração tão doce, tão maravilhoso, que ele possa dizer muito facilmente: Jesus, eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, eu quero te pedir também pelos seus pais, Senhor Deus, pelos seus parentes, avós, Senhor Deus, tios. Abençoa-o, Senhor Deus, também, para que eles possam, em sendo abençoados, abençoar a vida do Henrico também, Senhor. Pai querido, que esta igreja também seja uma bênção para ele. Cuide dele, livre-o de todo mal. Senhor Deus, livre-o das amizades ruins, Senhor Deus. Livre-o dos maus conselhos, livre-o das péssimas companhias, livre-o das drogas, Senhor Deus. Livre-o de um olhar malicioso. Pelo contrário, Senhor Deus, toque nesta vida e dá a bênção, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Pode sentar, Aline. Deixa. O que foi? Boa noite, igreja. Boa noite, padrinhos, papais. Né? Hoje, quando eu estava, quando o pastor falou que o Henrico ia ser apresentado, eu fiquei pensando em casa, o que eu poderia vir trazer para vocês aqui como colaboradora do Minicri. E Deus me colocou um versículozinho ali em Salmo 27:4 de Davi, que diz assim, Carol e Rogério: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Davi falando, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vocês têm uma obrigação enorme, que é levar o Henrico nos caminhos do Senhor. Não prive o Henrico de estar aqui com a gente. Não prive o Henrico
de escolher a Jesus como Senhor da vida dele. É realmente uma missão muito importante. Então, que realmente vocês possam, assim, ser exemplos de paz, exemplos de servos de Deus para a vida dele. Ele precisa muito de vocês para aceitar Jesus e para tê-lo na sua vida como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe, é o nosso desejo, né, como ministério. E Ele está aqui com a gente, né? E assim, estamos de coração aberto para receber Ele no momento que vocês precisarem. E orando por Ele também. Amém. Graças a Deus pela vida do Henrico, que Deus possa cuidar da família, dos parentes e dos amigos também. Nós vamos ter um momento de oração agora. Nós gostamos muito de fazer esse momento todos os domingos. Por que nós fazemos isso? Porque às vezes nós chegamos aqui e nós temos as nossas inquietações, nós temos aquilo que está nos incomodando ou aquilo que está nos pesando ao coração. E eu queria contar para você uma pequena história sobre um povo que passou um tempo muito difícil. E eles estavam precisando muito da ação de Deus. Eles estavam precisando muito da ação de Deus no meio da luta, no meio da batalha. Em Israel havia um rei chamado Jorão. Jorão foi filho de Acabe. Esse homem não era um cara muito bom, ele fez muitas coisas erradas. E a sua família havia feito muitas coisas erradas também. E esse homem descobre que um povo estava vindo à sua direção, o povo de Moabe, os moabitas. O que Jorão decide? Ir em direção à batalha contra os moabitas, para que o povo de Israel não fosse destruído. Ele passa por mais 2 reis daquela região, e eles saem então 3 reis, e toda a tropa deles, todo o povo de guerra junto com eles, deserto adentro. Eles andam 7 dias pelo deserto, e um pouco antes de eles terem aquele encontro, aquele embate com o povo moabita, eles param no meio do deserto e olham ao redor e percebem que faltou água, terminou a água. Eles foram em direção à guerra, e quando eles estão há 7 dias para lutar contra o povo moabita, já 7 dias andando pelo deserto, falta água para aqueles homens, e eles ficam ali sem saber o que fazer. E alguém avisa eles lá e diz assim, tem um profeta em Israel chamado Eliseu, e Eliseu pode ajudar vocês. E eles chegam diante de Eliseu, e Eliseu fala assim, não, eu não vou ajudar vocês, porque tanto você, Jorão, como a sua família, vocês são pessoas muito ruins, e vocês não têm temor a Deus. Mas Jorão chega para Eliseu e fala, por favor, me ajude. Nós não temos água, faltou a água no meio do deserto. O que acontece? Eles conseguem convencer Eliseu, e Eliseu diz o seguinte para eles, eu vou clamar a Deus. E ele pede para que tragam um arpista, um homem que tocava harpa. E quando aquele arpista começa a tocar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Eliseu. E Eliseu fala o seguinte, acontece o seguinte, 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim, e Eliseu disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão.
Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. O que aconteceu? Aqueles homens estavam no meio do deserto sem água. Eliseu chega e diz para eles assim: comecem a cavar poços neste vale. Parece loucura isso, cavar poços onde não tem água. Comecem a cavar poços. E o texto diz que ao romper da manhã, quando eles acordam e olham, aquele vale estava repleto de água. Água. Aquele vale que estava deserto, agora tem água para beber. Tem vida ali. Eu queria nesse momento orar com você que está passando por desertos na vida. Talvez você chegou à altura da vida e você percebeu que você não tinha notado, mas quando você chegou nessa fase da sua vida, você percebeu que não tem água. Acabou a água, acabou a fonte. Está seco o coração. O coração e a vida e a história está numa sequidão terrível. E Deus diz para você: olha, se você confiar em mim, se você clamar a mim, eu posso trazer água no meio desse deserto. Eu posso trazer vida onde não há vida. Eu tenho esse poder. E nós queremos orar nesse momento por pessoas que estão assim, precisando de água, precisando de vida. A Bíblia fala que Jesus é a água, Jesus é a vida, Jesus é a fonte. Você está seco, Jesus quer molhar o vale, Jesus quer encharcar o vale, Ele quer trazer vida no vale. Eu queria fazer uma pergunta para você, se você tem coragem. Quantos aqui estão precisando de vida no vale? Levante a mão. Quem está precisando de água no vale? Levante a sua mão. Muitas pessoas, gente. Muita gente. Nós estamos precisando disso. E eu queria orar com você agora. Você que está aflito. Você que está numa sequidão. Você que está vivendo tempos difíceis. Eu quero dizer para você, Deus pode molhar. Deus pode encharcar esse vale. Você tenha certeza disso. Basta você clamar e dizer: Deus faz isso. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, quantos de nós aqui, Pai, já percorremos um bocado na vida, já andamos bastante na vida, mas estamos secos, Pai, estamos no vale, estamos no deserto. Deus nos dá fé para continuar a cavar poços, mas Deus, a gente não pode sozinho trazer água, mas o Senhor pode. Deus, por favor, molha, encharca, traz vida, traz uma nascente de águas vivas no meio do vale. E Pai, traz vida àquele que está cansado, aquele que está desiludido, aquele que não sabe mais o que fazer. Pai, vem em nossa direção e nos ajuda, Pai, por favor. Olha para o coração de cada um aqui, Pai. Olha para aquilo que cada um tem passado e tenha misericórdia. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Que Deus abençoe você no meio do deserto, no meio das dificuldades. Nós vamos agora entregar a Deus os nossos dízimos e ofertas, em espírito de adoração, em gratidão. Nós vamos ter esse momento agora. Após esse momento, nós vamos cantar mais uma música e depois o pastor Roosevelt vai trazer a palavra desta noite, tá bom? Deus abençoe você. Então faça isso agora, nesse momento, em adoração a Deus. Fala menor dó. Só. Dó, sol. É o senhor que. Tá, também acho. Tá, já está em cima da hora, né?
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Para as pessoas que estão nos visitando, eu gostaria de informar que nós geralmente fazemos uma série de mensagens sobre um assunto para que nós possamos ver os diversos ângulos, diversos enfoques deste assunto que nós queremos falar. Na semana passada, no domingo passado, o nosso tema que nós encerramos, qual foi? Qual foi? Vença. A palavra de Deus fala sobre vitória para nós. E nós, quando pensamos nesse tema vença, nós pensamos no mês de dezembro, corrida, final de ano, expectativas, aquilo, planejamento, análise daquilo que foi feito, do que não foi feito, do que foi bom e tal, e aquilo algumas vezes dá um estresse, preocupação. Então nós queremos mostrar que na palavra de Deus, mesmo nas situações mais adversas possíveis, você tem a oportunidade de vencer. Hoje nós queremos começar um novo tema. Assim, eu gostaria que nesse tema, o nosso objetivo é que você se autoconfrontasse, ou melhor, que você deixasse o Espírito Santo de Deus mostrar você quem você é. Isto não depende tanto da força do pregador, mas depende mais de você analisar o texto e você dizer assim, isto é comigo ou não é comigo, e a partir disso você tomar uma decisão. Então, nós vamos começar hoje, tem um domingo, 2 domingos que nós não vamos ter o assunto, porque vai ser Natal, etc. E nós vamos encerrar esse tema no dia da ceia do Senhor, da celebração da ceia do Senhor. O tema, então, é este. Pode colocar. Muito bem. Ser ou não ser, eis a questão.
essa é uma expressão muito conhecida, escrito de um drama de William Shakespeare. William Shakespeare não é muito lido no Brasil, né? Embora nós conheçamos o nome dele. Ele é mais lido nos Estados Unidos, Europa. E esse ser ou não ser, foi de uma tragédia de Hamlet. Hamlet era um príncipe da Dinamarca, né? E ele escreveu sobre isso. E esta expressão é uma das expressões mais famosas da literatura mundial. A Bíblia possui muitos textos tremendos e claros que definem se nós somos ou não somos alguma coisa. Esses textos são objetivos, né? Também, como podemos ser, para quê e para onde. Por exemplo, vamos ver um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, ok, coloca o segundo. Muito bem. Claro, eu estou perguntando uma coisa que é óbvia, né? Qual é a palavra mais importante nesse texto? Está aí, ser. Se você é, acontece isso. Se você não é, não acontece, então acontece outra coisa. A palavra de Deus está dizendo que, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se a pessoa não está em Cristo, e aí? Não é uma nova criatura. Ou é uma criatura, né, antiga. Então, um condicionante aqui é ser. Ou você é ou você não é. Hoje nós veremos, ou você é salvo, ou você não é salvo. Não existe meio termo. Interessante que eu fui levado pelo Marquesan e pela Dalva assistir um jogo do Internacional. E eu estava lá no estádio, e era com um time lá da Argentina, e o estádio estava cheio, todo mundo vermelho, aquele estádio todo vermelho, e a torcida lá da China num quadradinho pequenininho assim, com cerca lá, né, tal, aquela proteção, né? E eu estava lá, e eu falei assim, como é que eu vou fazer agora? Na hora que o time argentino lá for fazer um gol, eu não posso levantar meu braço. Não posso, tem que ficar, né? Tem que ficar aqui como colorado, né? Na época eu não era colorado, também não sou hoje, né? Não sou nada hoje. Mas eu estava ali, né? E dava aquela, não posso, tem que me segurar. Ou seja, eu não era, mas eu era outra coisa, né? Mas só que em nossa vida real, não dá para a gente ser as duas coisas. Existe um seriado na televisão chamado Walking Dead, que é baseado em zumbis. Os zumbis. Os mortos-vivos andam atrás das outras pessoas, querendo fazer com que as outras pessoas se tornem zumbis também. Naquele seriado só existem dois tipos de pessoas: os zumbis ou os sobreviventes. Só, mais ninguém. No campo de batalha, ou você é um combatente, ou você é um traidor. Ou você é uma pessoa humilde, ou você é uma pessoa soberba. Ou você é um mentiroso, ou você é uma pessoa verdadeira. Ou você é filho de Deus, ou não é filho de Deus, ou você é criatura de Deus. Ou você é capaz de morrer por Cristo, ou você não entendeu nada sobre o Evangelho. Ou você vive como perdedor, ou você vive como vencedor. Ou você pertence à luz. Se não pertence à luz, você pertence às trevas. Ou você obedece a Deus, ou obedece o diabo, não existe meio termo. Ou você tem certeza da sua vida eterna, ou você tem pavor da morte. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Ou você crê e confia na palavra de Deus, ou você então é só manobrado pelas circunstâncias. Ou você faz aquilo que você acha, aquilo que você bem entende, ou você procura fazer a vontade de Deus que precisa ser feita. Se você ama o povo de Deus, a sua vontade vai estar sempre com Ele. Se você não ama, o seu prazer
vai ser em outros lugares, não importa se você está aqui, se você não está. Ou você é uma pessoa salva, ou você é uma pessoa perdida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você é liberto das culpas do pecado, ou você traz momentos, tormentos em suas vidas. Ou você é salvo e tem prazer em fazer as coisas de Deus, ou você não tem prazer em fazer as coisas de Deus, porque elas são pesadas. Mesmo que Jesus tenha dito, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim como não existe mulher meio grávida, nessas questões também não existe meio termo, ou você é, ou você não é. Então, a primeira série dessas mensagens que nós vamos fazer, ou você é uma pessoa salva, ou você é uma pessoa perdida. Neste templo, pode haver, com certeza, né, existem pessoas salvas, mas podem haver pessoas perdidas aqui. Podemos encontrar pessoas aqui que hoje estão no caminho direto do inferno. Então vamos ver alguns textos da palavra de Deus, e a palavra de Deus que vai dizer para nós, né, sobre isso. 1 João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ponto. Aqui é ponto e vírgula, mas ponto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho de Deus, nunca terá vida, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Está claro nessa palavra? Está claro. Ou você tem o Filho de Deus e é salvo, ou não tem. Ou você vai sofrer o castigo eterno. João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do Filho de Deus. Esse julgamento aqui, não é o julgamento que Deus vai fazer para saber se você está salvo, quanto de obra você, não é nada disso. O julgamento é o julgamento da condenação, que nós encontramos lá no livro de Apocalipse. Você está condenado, afasta de mim e vai para as trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, quem crê no Filho não é julgado, já está absolvido, né? Todos esses textos, meus irmãos, eles se multiplicam na palavra de Deus. A Bíblia está repleta dessa clareza de que se você é salvo ou se você não é. Então, esta questão de ser salvo ou não ser salvo é real para você. Talvez você hoje esteja refletindo sobre isso, mas para Deus e para Satanás. Se nós formos ao livro de Apocalipse, você vai encontrar muitos textos claríssimos, né, de multidões que estarão sendo reunidas diante de Cristo. Só que aquelas pessoas não tinham seus nomes escritos no livro da vida e todas elas serão lançadas no inferno. Um dos textos, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, Deus diz, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem é que pode livrar uma pessoa dessa sentença de Deus? Ninguém. Nem desculpa. Ninguém pode interceder por nós. Ninguém pode interceder, né? A menos que você tenha um encontro. Mas essa palavra, ele termina que a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois você lê um pouquinho mais sobre esse capítulo 21, né, do livro de Apocalipse, você vai ver quando Deus vai realmente, né, enviar as pessoas para lá. 1 Coríntios capítulo 6, né, começando o versículo 9. Vocês não sabem que os maus não terão parte do reino de Deus? Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.
nós éramos, deixamos de ser. A partir de Cristo, a partir do momento em que Cristo se tornou relevante, em que Cristo foi a nossa opção e nós aceitamos. Veja o que Jesus Cristo diz ainda sobre isso, e esse texto é verdade também. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma das mensagens que nós vamos fazer aqui vai ser assim: se você obedece, se você não obedece a palavra. Não tem questão de obedecer meio termo, sabe? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos, nem tentamos expulsar, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, nem tentamos fazer, mas fizemos. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este cara aqui estava enganado. Certamente ele contextualizando para nós aqui, né? Ele pensava: puxa, eu fui às reuniões de oração da igreja, eu estava no domingo à noite lá, eu estava na igreja muitas vezes, no dia 22 de setembro de 2000 e tal, eu fui batizado, eu dei tanto dízimo para a igreja. Vocês se lembram de Judas? Que andou com Jesus, pregou o nome dele, no entanto, se perdeu. Ou você acha que Judas se perdeu quando ele traiu a Jesus? Não, ele traiu a Jesus porque ele estava perdido. Na realidade, ele não era salvo. Não foi porque ele entregou a Jesus. Sabe? Perdido. Andou com Jesus quase o tempo todo, só no finalzinho que ele saiu. Na realidade, a pessoa que não tem Cristo não é salva. Não é salva. Lucas, capítulo 13, versículo 23. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar e não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então eles ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. Ele responderá: não sei de onde são vocês. Esse dono da casa é o Senhor Jesus Cristo. E aí vocês dirão: nós não comemos e bebemos com o Senhor ensinou em nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro, ranger de dentes e desespero. Vai acontecer isso. Se não fosse acontecer, Jesus não deixaria registrado em sua palavra. Vai acontecer. Pessoas que vão ficar de fora: mas Senhor Deus, eu estava na tua igreja, Senhor Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, e tal. O pessoal me conhecia. Mas ele vai dizer: eu não conheço vocês. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Então, esta é a questão para nós. To be or not to be, né? That is the question. Essa é a questão para nós. Então, nós somos salvos ou não? Eu quero perguntar para você verdadeiramente: você é salvo ou você não é? Interessante que, muitas vezes, quando eu estou ministrando num culto fúnebre, né, há um texto que quase sempre eu repito. Invariavelmente eu repito. O texto é esse: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém veio ao Pai senão por mim. E eu fico impressionado, sabe com o quê? Com o número de pessoas que repetem esse texto, com o número de pessoas que sabem esse texto de cor. E há um grande grupo que eu fico olhando assim, né, e repetindo: mas este grupo não está salvo, embora conhecendo esse texto, porque não aplicaram esta palavra de Deus em sua vida. O que fazer para que alguém deixe desta condição de perdido e passe para a condição de salvo? Que deixe o lugar das trevas e vá para o lugar da luz e tudo mais. Aquilo que nós dissemos na introdução. Será a igreja? Não. Será o batismo? Não. Será você participar da celebração da ceia do Senhor? Não. Será o dízimo? Não. Fazer coisas boas? Não. Não matar, não roubar, não adulterar? Também não. A partir do momento em que alguém pode ter essa concepção, esse entendimento de que
é salvo. Nós também temos alguns textos. Eu tenho dito que uma das coisas que o Senhor já me tirou muito tempo, né? É o medo da morte. Eu não tenho medo da morte, coisa nenhuma, gente. Esse mês de dezembro foram 4 pessoas que nós tivemos lá nas capelas fazendo culto fúnebre. E as capelas quase sempre cheias. Eu sempre digo assim, olha, daqui a pouco somos nós que estamos assistindo esse funeral aqui, que vamos estar deitados no caixão, as pessoas à nossa volta. Mas se você venceu a morte, se o Senhor disse que você já venceu a morte, qual é o medo que nós precisamos ter? Romanos capítulo 3, 23 diz assim, então, a partir de que momento nós podemos ter a convicção de que nós somos salvos? Diz assim, todos pecaram, afastados, separados, destituídos estão da presença do Senhor. Todos, eu, você, nós pecamos. E o seu pecado, mínimo que seja, aquela meia mentirinha não existe, né? Aquela mentirinha branca, pior ainda, todos eles, né, te conduzem a um caminho. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário que esse pecado te paga na tua vida é a morte. O salário que ele te... E esta morte aqui não é a morte necessariamente física, mas a morte da separação de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Cristo oferece um dom gratuito para você, para que você saia desta condição de perdido e vá para a condição de salvo, para que você saia dessa condição do caminho do inferno para você vá para o caminho do céu, para o céu eterno. Ele faz isso. Essa é a questão. Todo homem é pecador, por isso ele está separado de Deus, da vida eterna. Como é que nós resolvemos esse problema? Como é que nós passamos de uma condição para outra? O que nós temos que fazer? O que cada um aqui precisa fazer? Cada um, sem exceção alguma. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade a não ser essa. João capítulo 3, a partir do versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não vá para o inferno, não seja perdido, mas seja salvo, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é crer que Jesus existe, não é crer que Jesus morreu na cruz, não é crer que ele é o Filho de Deus, não é crer que ele é a parte central da Bíblia, não é nada disso. É crer que ele é o Salvador, que pode te salvar, e você creu agora que ele te salvou. Esta é a condição para que você seja salvo. É preciso crer que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. É preciso crer que Jesus veio a este mundo para nos resgatar da situação de perdido, para dar outra direção. E a nova direção que Ele dá para a nossa vida é rumo para o céu. E eu preciso crer nisso. Afinal de contas, qual seria a possibilidade? Qual seria a possibilidade de alguém ser salvo a não ser por Jesus? Não existe. Porque foi Ele que morreu na cruz. Outra coisa nós temos ainda em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 11. Diz assim, e Moisés, o que Moisés diz é isto, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, só não basta dizer com a boca. Se você crer em seu coração que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você será salvo. Você é. Eu sou.
porque nós cremos com o coração. E somos aceitos por Deus. E falamos com a boca. E assim somos salvos. Porque a Escritura Sagrada diz, quem crer nele não ficará desiludido. Ou outras versões dizem, não ficará confundido. Gente, esse é o caminho. Uma mensagem tão clara dessa. Como é que Jesus Cristo vai no futuro dizer assim, né? Você vai chegar lá, vamos dizer, criar um quadro, não é assim, mas vamos criar um quadro. Você chega na porta do céu, Jesus diz assim, o que você está fazendo aqui? Mas, Senhor Deus, lembra? No dia 6 de dezembro de 2015, eu estava lá na igreja, eu vi aquela mensagem, não conheço você. Mas, Senhor Deus, não conheço você. Porque não basta apenas saber, é preciso crer no coração que este é o caminho, que esta é a possibilidade. Eu preciso confessar, eu preciso declarar com a minha boca, Jesus Cristo, eu sou perdido, Jesus Cristo, entre na minha vida, eu estou precisando disso, me dê a salvação, Senhor Jesus. Quero perguntar para você. Você crê na palavra de Deus quando ela diz que você está perdido? Eu sei que algumas pessoas dizem, não, eu não estou mais, né? Mas aquela que não tem certeza, você crê que a palavra de Deus, que Deus, o Espírito Santo está dizendo para você, não tem meio termo, cara. Sabe? Não adianta você ser bonzinho, não adianta, sabe? Não adianta ter a Bíblia, não adianta ler a Bíblia, não é nada disso. Mas você crê que você está perdido? Em segundo lugar, você crê que realmente, você crê em seu coração que só Jesus pode salvá-lo? Você crê nisso? Tem pessoas que muito careta de pau, ou pessoas que não creem mesmo, né? Cada um, né? Não creio nisso, então tudo bem. Bye, bye, tchau, tchau. Deus pode outro dia falar no teu coração, você pode crer, de repente, né? Tá. Mas você pode sair perdido e ficar perdido. E me lembro de um homem chamado Renan, que eu sempre falava com ele, Renan, entrega a sua vida. Pastor, tem que aproveitar a vida. Renan, entrega a sua vida. E um dia era um domingo à tarde, ou à noite, ia começar o culto, eu estava no domingo à tarde, e eu senti uma vontade muito grande na casa do Renan, e falei assim, Renan, olha, última vez que eu estou lhe falando, não falo mais com você. Só vou falar se você me convidar, me chamar e pedir. Fora isso, é a última vez que eu estou vindo na sua casa. Você quer aceitar Jesus? Ele disse, não, pastor, não. E o Renan, isso foi no domingo, quando foi na sexta-feira da próxima semana, ele foi assaltado, bateram no Renan, empurraram o Renan de uma ponte, o Renan caiu com a cabeça lá embaixo, na passarela, e teve um traumatismo craniano, e eu fui visitá-lo no hospital, não falei mais com ele, ele estava com a traqueotomia aqui, e ele tossia, e saía aqueles excrementos eram lançados na parede, e olhando para aquele homem ali sem possibilidade. Morreu. Se o Renan não aceitou a Cristo, aonde está o Renan hoje? Perdido. Se ele não aceitou. Não sei se no meio da semana, não sei. Não posso dizer isso. Mas se ele não aceitou. Sabe? O grande problema é que todos nós que estamos aqui temos planos para o Natal, temos planos para o final de ano, temos planos para janeiro, quem vai tirar férias em janeiro, alguém tem planos para a universidade em março, mas quantos daqui vão chegar até lá? A coisa se agrava porque você é incapaz de pensar assim, não, comigo não, vai acontecer com outras pessoas. Essa pessoa pode dizer assim, eu sei que eu vou passar nas capelas do hospital de caridade ali, vou passar, se eu passar de segunda a segunda, eu vou encontrar lá sempre aquela luzinha passando com o nome da pessoa, dizendo horário, né? Mas comigo não, eu não. Quem pode dizer isso? Quem pode afirmar isso? Se hoje a sua condição é a condição de perdido, e se você morrer esta semana, você não é salvo, você vai estar no inferno. Mas se você declara, Senhor, eu sou perdido, Senhor, eu creio em Jesus, eu preciso dessa salvação, Senhor Jesus, entre em meu coração e me salve nesta noite. É assim que você torna um cidadão celestial.
para sempre. É assim que você se torna um cidadão. Não existe forma tão mais simples e tão mais fácil. Mas eu quero dizer, neste momento, ou você é ou não é. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Qual é a sua condição? Você pode permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração? Qual é a sua condição? Você tem a plena certeza de que você foi salvo? Você entregou a sua vida a Jesus para que um dia Ele viesse tomar conta, ser o seu Senhor, ser o seu Salvador? Você já fez isso? Se você não fez, o Espírito Santo de Deus te reuniu aqui nesta noite para lhe dar esta salvação, lhe oferecer. E você aceita se você quiser. Mas se você entendeu que você não é, o melhor caminho é você aceitar e dizer: Senhor, eu te aceito. Não importa se você até já seja batizado, mas que você até hoje não tinha essa certeza. Para encerrar, eu me lembro que Satanás sempre vinha colocar em minha mente dúvidas de que eu era salvo. Quando eu pecava, né, Satanás dizia assim para mim: mas você pecando desse jeito, você não é salvo coisa nenhuma e tal, tal. E um dia eu falei seriamente, disse assim: Deus, olha, eu entreguei minha vida a Ti. Senhor, eu sei que eu sou salvo, mas se houver qualquer dúvida, Senhor Deus, nesta noite, na noite daquele dia, eu quero entregar a minha vida a Ti para nunca mais me esquecer. E a partir daquela data, nunca mais Satanás colocou dúvida em meu coração, porque eu tenho essa certeza. E você tem essa certeza? Eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça e assim, faça um exame introspectivo, assim: Senhor Deus, eu sou ou eu não sou? Senhor, a minha vida te pertence ou não te pertence? Senhor Deus, eu não sou salvo. Senhor, nesta hora eu quero entregar a minha vida a Ti. E se você entendeu que você é salvo, ore para que o Senhor nesta noite possa falar ao coração de outras pessoas. E louve a Deus pela sua salvação. À medida que você for orando e que o Espírito Santo de Deus for falando ao seu coração, vá ficando de pé e dizendo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Com esses gestos, Senhor Deus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor a partir deste momento, deste dia. Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu não quero ir para o inferno. Senhor Deus, eu quero estar contigo, Senhor Deus. Faça seu exame. Se você não está nessa condição de salvo, então vai ficando de pé e com esse gesto você está entregando a sua vida a Jesus. Deus abençoe. Pode ficar de pé, nós vamos orar depois por você. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Nós queremos orar nesse momento. Senhor, este é o momento mais glorioso que existe, Senhor Deus. Porque a Tua palavra diz que Tu, Senhor, tem mais prazer em uma alma que se arrepende do que por 99 justos, Senhor Deus. E nós queremos Te agradecer por estas vidas, Senhor Deus. A partir de hoje são Teus filhos e filhas, Senhor Deus. A partir de hoje são salvos, Senhor Deus. A partir de hoje já estão no reino dos céus, Senhor Deus. A partir de hoje foram adotadas, Senhor, e salvas através de Jesus Cristo. Senhor Deus, que momento, não existe mais um momento mais importante, mais singular do que este. Senhor Deus, confirme no coração dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa deixar de uma forma clara e inequívoca, Senhor Deus, da Tua presença em suas vidas, guiando, Senhor Deus. Pai querido, que esta noite seja o selo do Espírito Santo sobre a vida destas pessoas que foram compradas pelo sangue precioso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-as, Pai, porque hoje
o teu reino foi acrescido, o teu reino foi aumentado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vivam esta semana sendo filhos de Deus, amados de Deus. Viva essa semana com vitórias. Vença este mundo. O que vence este mundo é a nossa fé. Amém? Boa semana, Deus abençoe e até o próximo